Você já ouviu falar do incidente de Tilov, um dos maiores mistérios da Rússia, onde 9 alpinistas morreram em circunstâncias bizarras? Mas, e se eu te dissesse que existe um caso ainda mais estranho, mais assustador e muito menos conhecido? Um caso real, com mortes súbitas, sintomas inexplicáveis e uma única sobrevivente que viu tudo acontecer diante dos próprios olhos. Essa é a história do incidente de Ramat-Daban, um dos maiores enigmas da Sibéria. Capítulo 1. O começo da trilha. Agosto de 1993. Lyudmila Korovina, uma experiente guia de trilhas, lidera um grupo de 6 jovens montanistas em uma expedição nas montanhas Ramat-Daban, no sul da Sibéria. Ela era rígida, experiente e altamente respeitada. 3 dos membros eram seus próprios alunos, de longa data. Eles estavam preparados. O clima era estável. A rota, conhecida, nada indicava que algo poderia dar errado. O grupo era composto por Lyudmila, a líder, com 41 anos. Sasha, 23 anos, Valia, 17 anos, Timur, 15 anos, Denis, 19 anos, Victoria, 16 anos, e Tatiana, 17 anos, a única que sobreviveria. Tudo corria normalmente nos primeiros dias. Eles acamparam, tiraram fotos, comeram, conversaram. A região era linda e inóspita, silenciosa demais. Capítulo 2. O dia em que tudo desabou no dia 5 de agosto. Por volta das 11 da manhã, algo terrível aconteceu. De forma absolutamente repentina, um dos membros do grupo Sasha começou a sangrar pelo nariz e pelos ouvidos. Seu corpo ficou rígido. Ele caiu no chão, tremendo e espumando pela boca. Seus olhos se arregalaram e, em minutos, estava desfalecido. O grupo entrou em pânico. Lyudmila tentou socorrê-lo, mas sem sucesso. Em seguida, outros membros começaram a apresentar os mesmos sintomas: gritos, convulsões, vômito com sangue, olhos vidrados de terror. Tatiana, a única que sobreviveu, relatou que foi como se todos estivessem sendo envenenados ao mesmo tempo. O que é mais assustador, tudo isso aconteceu em questão de minutos. Em menos de 1 hora, 5 dos 7 estavam desfalecidos. E Lyudmila, líder, foi uma das últimas. Ela tentou se manter em pé, cambaleando, gritando palavras desconexas, até que caiu desfalecida. Tatiana viu tudo. Sozinha, em estado de choque, ela ficou ao lado dos corpos por mais de 24 horas, com medo, sem saber o que fazer. Capítulo 3. A fuga solitária. Após 2 dias sozinha na floresta, Tatiana finalmente reuniu forças para fugir. Ela caminhou por horas, sem mapa, sem comida, carregando apenas o trauma e a lembrança de ter visto seus amigos desfalecerem diante dela. Tatiana foi resgatada por outro grupo de trilheiros. Estava desidratada, desorientada e em estado de choque profundo. Demorou para conseguir contar o que havia acontecido. As autoridades foram acionadas e os corpos encontrados semanas depois, já em estado de decomposição, mas o mais perturbador: os corpos estavam com os mesmos sinais descritos por Tatiana: sangue na boca, olhos arregalados, espumas e expressões de pavor congeladas. Capítulo 4. As teorias mais assustadoras. Até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu com o grupo de Ramat-Daban. Mas existem teorias. 1. Intoxicação por água contaminada. Alguns investigadores sugeriram que os jovens podem ter bebido água contaminada com metais pesados ou toxinas naturais. Mas se fosse isso, Tatiana também teria sido afetada, já que ela comeu e bebeu exatamente o mesmo que os demais. E nenhum rio próximo apresentou contaminação em comum. 2. Gás nervoso. Outra teoria é que eles possam ter sido expostos a algum tipo de agente químico militar, talvez resquícios da Guerra Fria. Isso explicaria o fim rápido, os sintomas neurológicos, a espuma na boca. Mas nenhum vestígio de gás foi detectado. E por que apenas aquele grupo foi afetado? 4. Colapso psicológico coletivo. Outra hipótese é a de que um membro teve uma crise psicótica, desencadeando uma reação em cadeia de pânico e histeria. Mas isso não explicaria os sinais físicos evidentes de sofrimento e nem a morte de forma tão simultânea. 5. Intervenção sobrenatural. Essa é a teoria mais controversa, mas também a mais comentada na internet. Alguns acreditam que o grupo tenha entrado em contato com algo inexplicável. Uma entidade? Um fenômeno sobrenatural? O que Tatiana viu foi tão perturbador que até hoje ela evita entrevistas e se recusa a falar do assunto publicamente. Capítulo 5. Comparações com o caso de Tilov.
O incidente de Hamardaban lembra o famoso caso de Tilov de 1959, onde 9 trilheiros russos morreram nas montanhas Urais. Mas existem diferenças cruciais. No caso de Dyatlov, os corpos foram encontrados com lesões físicas, mas o que causou pânico ainda é debatido. Em Hamardaban, as mortes foram presenciadas em tempo real, e os sintomas foram visíveis, imediatos e violentos. E o mais estranho, todas as vítimas estavam bem minutos antes. Não havia sinal de ataque, animais, avalanche ou qualquer evento natural no local. Capítulo 6. O silêncio das autoridades. Oficialmente, o relatório da época declarou que os jovens morreram de hipotermia causada por estresse extremo. Mas muitos consideram essa conclusão absurda. As fotos mostram que estavam bem agasalhados, e a temperatura estava relativamente amena. Além disso, o fato de uma única sobrevivente ter escapado ilesa torna tudo ainda mais misterioso. Até hoje, o governo russo nunca reabriu formalmente o caso. Não houve novos testes, nem exumações. O mistério foi simplesmente ignorado. Conclusão: um caso que permanece sem resposta. A história de Hamardaban permanece como um dos casos mais inexplicáveis da história moderna. Não foi ficção, não foi exagero. Aconteceu, e a única testemunha está viva até hoje, mas se recusa a contar mais do que já contou. O que findou aqueles jovens? Um gás invisível? Uma força sobrenatural? Um experimento encoberto? Ou algo que nem conseguimos compreender ainda? A verdade está enterrada nas montanhas da Sibéria e talvez nunca venha à tona. Mas uma coisa é certa: Hamardaban não é só uma floresta. É um mistério, um enigma, um lembrete assustador de que, às vezes, o perigo não vem daquilo que vemos, mas do que não conseguimos explicar.